Essa semana, o Brasil inteiro parou e chorou pela Helena, uma bebê de apenas 10 meses que morreu em Fortaleza, no Ceará, e teve uma tragédia que expôs duas feridas muito graves em nossa sociedade. E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. Na última segunda-feira, Helena estava em um apartamento durante uma confraternização de adultos, quando passou mal e não resistiu. A polícia investigou o caso e um laudo da perícia forense do Ceará divulgou que nos últimos dias concluiu que a causa da morte foi asfixia. Dois homens que estavam no local, um deles apontado como um companheiro recente da mãe e da criança, foram presos com sinal de embriaguez. Eu não vou entrar em detalhes ainda sobre a investigação, porque o processo segue em andamento e os responsáveis ainda vão responder na justiça. Mas eu quero levantar duas reflexões importantes que o caso trouxe para a gente. Primeiro, mortalidade infantil por imprudência. Eu, como pai, não posso deixar de falar desse primeiro ponto, que é sobre a mortalidade infantil, por imprudência de quem deveria proteger a criança. Eu, como pai, fico profundamente triste com casos assim. Uma criança de 10 meses depende inteiramente dos adultos ao redor dela para sobreviver. Ela não tem voz, ela não tem defesa, não tem escolha. E quando é colocado em um ambiente onde descuido, onde há excesso, onde há negligência, o resultado pode ser essa tragédia irreversível. Isso não é um caso isolado no Brasil. A gente ainda perde crianças pequenas por situações que poderiam ser evitadas, com mais cuidado, mais atenção, mais responsabilidade dos adultos ao redor. E é uma dor que atinge famílias inteiras e que deveria servir para alertar todos nós. Tá? Segundo ponto que eu quero trazer. O segundo ponto é a desinformação e notícias falsas. O segundo ponto é sobre essa informação. Como essa informação chegou até nós? Nos primeiros dias, uma informação inicial vindo de um relatório médico do hospital apontavam sinais compatíveis com o abuso sexual contra a criança. Essa notícia rodou o Brasil inteiro, gerou comoção enorme e foi replicada em veículos de comunicação e por milhares de pessoas nas redes sociais. Mas alguns dias depois, um novo laudo, e sim, o laudo oficial da perícia forense do Estado, descartou a hipótese de abuso e apontou que a causa da morte foi asfixia. Isso nos traz uma reflexão gigante sobre as notícias e como elas se espalham hoje em dia. A gente vive numa época em que a informação corre muito mais rápido do que as apurações do fato, e isso é perigoso, porque uma informação inicial ainda não confirmada pode causar um estrago enorme na reputação da pessoa, na percepção pública, na forma como a sociedade reage ao caso. Isso também levanta um ponto sério: a responsabilidade de quem divulga a informação. Seja profissional da saúde emitido um laudo preliminar, seja um veículo de comunicação decidindo publicar antes de confirmar. Seja cada um de nós compartilhando uma notícia sem checar a fonte. Todos nós temos papel nisso e precisamos ser mais responsáveis, mais cautelosos. Antes de espalhar qualquer informação, ainda mais quando ela envolve acusações graves contra as pessoas, nós devemos se atentar. E é justamente casos que eu acho fundamental a gente aproveitar nesse momento eleitoral que estamos vivendo, que precisamos escolher candidatos que tenham de verdade um trabalho, uma pauta, uma bandeira de defesa à vida e à proteção das crianças. Não é só discurso bonito, é um compromisso real com políticas públicas, proteção à infância e combate à negligência e fortalecimento ali à rede de apoio às famílias, tá? Então eu convido você, que é do Mato Grosso do Sul, assim como eu, está assistindo esse vídeo, eu convido você a conhecer o trabalho do Beto Pereira, pré-candidato a deputado federal, e do Antônio Vaz, pré-candidato a deputado estadual, que são lideranças que têm entre suas pautas compromissos com a defesa da vida, tá? Pessoal, a dor da família da Helena não tem tamanho. E o mínimo que a gente pode fazer, além de lamentar, é refletir sobre como cuidamos das nossas crianças, como lidamos com a informação e sobre que tipo de representante político a gente escolhe para defender aquilo que é mais importante, a vida. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que ele te faça pensar. Compartilhe com alguém que tem filho ou que não tem, para estar entendendo mais dessa situação. É claro, esse canal não é voltado para esse tipo de assunto, mas eu, como pai, não poderia deixar de falar. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque vamos trazer mais conteúdos, assim como este também, mas também conteúdos educativos
e muito interessante para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.